Eu criei coragem e vi o discurso da pré-candidatura do Luiz Felipe de Ávila no Novo e bastante enfadonho, uma coisa que eu já imaginava que seria. Realmente eu fui lá ver e realmente foi. Então eu vou comentar aqui algumas coisas sobre esse discurso, porque ele mostra muitas coisas que os políticos fazem de muito errado quando tentam se comunicar com o público, e olhando essa palestra aí que ele deu no lançamento da sua pré-candidatura, eu consegui ver realmente, em termos de contraste, como o discurso do Moro foi muito superior ao discurso do Luiz Felipe de Ávila. Então eu fiz um vídeo ontem aqui no canal analisando o discurso de filiação do Moro ao Podemos, e eu achei o discurso bastante bom. E tem gente que vai falar, não gostei do discurso e tal. Gente, a gente tem que olhar o discurso do ponto de vista de em quem o discurso quer atingir. Tipo, não é pra você. Se você não vai votar no Moro por nenhum motivo, o discurso não tem que ser apelativo pra você. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando de Partido do Socialismo e Liberdade, que pra mim não faz sentido ser socialismo e liberdade. Mas o PSOL, que é um partido que tem um nome, não é pra me agradar, é para agradar a sua base. E para essa base, o Partido de Socialismo e Liberdade faz sentido. Então, a gente tem que analisar muito dos discursos como sendo instrumentos de comunicação e não propriamente aquilo que a gente acha que é legal ou não. Beleza? Então eu vou falar aqui um pouquinho desse discurso do Luiz Felipe de Ávila. Engraçado, porque ele é um cara do Novo, mas ele tem uma certa história com o PSDB, inclusive foi até pré-candidato a governo do estado de São Paulo aqui em 2018, pelo PSDB, mas ele tem um jeitão, aquele jeitão tucano. E quando eu falo jeitão tucano, eu não estou querendo falar necessariamente do PSDB, eu estou falando de todo aquele consenso em termos midiático, em termos de jeito de falar e de se portar. Beleza? E outra coisa engraçada é que eu sou filiado ao Partido Novo, quem me acompanha há mais tempo sabe disso, mas eu gosto de dar umas batidas no partido, porque parece que eles não aprendem. E então, teoricamente, eu deveria olhar esse discurso e achar bastante palatável. Só que não é palatável. Ideologicamente, eu posso até concordar com a maior parte do que ele fala, só que não é agradável. As pessoas têm que entender que quando você está fazendo uma candidatura, principalmente a sua voz, o jeito que você fala tem que ser interessante. Não adianta, você pode colocar esse cara com 15 minutos de programa eleitoral gratuito que não adianta, é o picolé de chuchu 2.0, não adianta, se é chato a pessoa, você não quer escutar, por mais que o que ela fale faça um pouco de sentido, beleza? Então eu vou tentar fazer um pouco do contraste do discurso dele com o discurso do Moro e vou levantar aqui algumas mudanças que eu vejo em algumas outras personalidades políticas que às vezes conseguem acertar as matrizes morais, as principais matrizes morais que nós temos no nosso inconsciente coletivo. Beleza? Então aqui só listando rapidamente, temos basicamente 5 matrizes morais, que é a do cuidado / dano, justiça, trapaça, lealdade, traição, autoridade, subversão, pureza e degradação. Enquanto o Moro conseguiu fazer um discurso ontem tocando em vários desses pontos, muito habilmente, o cara do Novo, como bom tucano, em termos de ser, ficou muito restrito aos mesmos duas matrizes que sempre ficam focados, a questão do cuidado, dano e justiça / trapaça. E quando eu estou falando aqui de justiça / trapaça, ainda é pior, porque ainda tem um negócio da eficiência. Esse discurso não cola, é algo muito difícil da gente entender o que é um Estado eficiente. Dê exemplos concretos, coisa que o Moro fez. O Moro não falou como o Luiz Felipe falou de corrupção. O Luiz Felipe falou de corrupção. O Moro falou de corrupção e falou: todo mundo aqui lembra dos apartamentos cheios de dinheiro vivo. Ele está tentando trazer você de volta ao imaginário popular daquela época. E o Lula faz isso muito habilmente. O Lula gosta de falar de o quê? Cerveja, da picanha, para falar daqueles nossos sentidos gustativos que dialogam com a nossa memória afetiva. Então, o discurso do cara do Novo, sempre muito focado nessas duas partes,
e eu gostaria de comentar algumas coisas que ele fez nesse discurso. E uma das coisas que ele fez, já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, que ele fala que ele vai combater o PCC. E não é a facção criminosa, o PCC é o patrimonialismo, o clientelismo e o corporativismo. Meu Deus do céu, ele falou isso em mais de uma oportunidade. E vamos lembrar, vamos lá, patrimonialismo. Patrimonialismo é o quê? É uma questão de justiça, ou seja, é o passo 2. Clientelismo também é um negócio de justiça. E corporativismo também uma coisa injusta. Ou seja, o cara ainda fica focando só nessa parte aqui. É muito tucano e não é legal de você ficar escutando uma conversa que dialogue apenas com uma parte da sua moralidade. Além de todos os outros problemas que ele tem em termos de comunicação, apesar dele ser um bom orador, ele fala muito bem, ele fala muito claramente, ele tem uma postura até que bastante agradável, mas não dialoga com a gente. A gente vê um cara bastante, como eu diria, bastante versado nas palavras, mas é chato de escutar. Ou seja, você olha para ele e fala, caramba, que cara chato de escutar. Coisa diferente do, por exemplo, da Cunha. Da Cunha é um picareta, mas é agradável de você escutar. Você vê o da Cunha falando, você cala a boca e escuta o que o cara está falando, porque é interessante. Ele traz nuance na sua conversa, coisa que o Luiz Felipe não faz. Então ele fica muito nessa questão da justiça da trapaça, não fala de eventos concretos, fala tudo muito por cima, coisa que o Moro conseguiu fazer no discurso de ontem. Conseguiu sim, eu fiquei bastante impressionado com o discurso do Moro, porque o meu principal medo com a candidatura do Moro é que ele fizesse uma candidatura tucana. Se o Moro fizer uma candidatura tucana, ele tá lascado, porque ele vai fazer basicamente o que uma elite global acha que deveria fazer, e isso não dialoga com o inconsciente coletivo das nossas matrizes morais. Beleza? Então, só para falar mais uma coisinha da conversa do Moro, enquanto o Moro falou de, por exemplo, a degradação da alma, caramba, degradação da alma, um negócio tipo vívido, que dialoga com a nossa questão de pureza e degradação, o cara aqui, do Novo, ficou só nessa parte aqui. Muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo. Para não falar que tudo que ele fez está errado, ele consegue fazer mudanças de frame até que de maneira bastante ok. Ele consegue mudar o ponto de vista da conversa de forma bastante ok. Mas de um jeito chato. Na prática ele está fazendo um negócio até que ok, quer dizer, em teoria tá até que ok, mas na prática é muito chato, muito chatinho mesmo, beleza? E eu comentei que a principal candidatura da terceira via hoje, que seria a do Moro ou a do Ciro Gomes, vai precisar ter memes. Você vai ter que conseguir fazer uma candidatura bastante antissistema através de mídias sociais, através de divulgação das suas ideias de maneira viral. E imagina tentar fazer meme do discurso ou da abordagem do Luiz Felipe do Novo. Difícil, muito difícil. A principal característica que eu acho que o candidato da terceira via tem que ter, em termos de comunicação, é facilitar o trabalho da sua militância, coisa que o Moro pode vir a fazer. Pelo menos ele deu alguns indicativos que ele não vai ficar naquele discurso extremamente raso, moralista, que seria o típico do lavajatismo. Ele conseguiu tocar em várias outras coisas bem mais interessantes e com potencial viral muito maior. Beleza? Então, eu gostaria de comentar mais duas candidaturas que eu acho que conversam muito bem, que mostram muito bem como a gente não foca apenas nessas duas dimensões da nossa psique humana. O Dória, por exemplo. O Dória, ele é considerado um cara não autêntico. Ele é considerado um cara traidor. Então, nós, mesmo gente que gosta do governo dele, por exemplo, eu sei que muita gente que eu conheço gosta do governo do Dória, acha um governo bastante ok, mas tem uma dificuldade enorme em conseguir votar no Dória. Porque a gente tem um certo senso de justiça na nossa cabeça que consegue pegar pessoas que são traidoras, pessoas que não só trapaçam, mas que são pouco confiáveis em termos de não reconhecer quem os ajudou no passado, e esse é o Dória. Então o Dória, ele tem muito esse componente da traição, que se a gente for analisar de forma fria, ele pode até ser um bom candidato,
Mas tem esse negócio da traição que nos deixa muito com o pé atrás e torna ele um cara bastante fraco do ponto de vista eleitoral, na minha opinião. Beleza? E uma outra coisa que eu ia comentar no vídeo de ontem, acabei não comentando, é a questão do Ciro Gomes, que eu acho que o Ciro Gomes, ele conseguiu fazer pelo menos uma propaganda política que eu achei muito boa, que foi exatamente a propaganda política em que ele fala que o Bolsonaro é traidor. Traidor. Essa propaganda política poderia ter sido feita pelo MBL, ela consegue dialogar com esse nosso sentimento da classe média urbana, de uma forma muito clara. E o Ciro Gomes, basicamente, nessa peça publicitária, falou assim, ó, existem várias coisas que você pode falar do Bolsonaro, mas existe uma palavra que define melhor do que tudo, que é traidor. E ele começa a dar exemplos reais das traições do Bolsonaro, e ele não fala genocida, eu defendo a democracia, não fica com esse papinho xoxo. Ele fala que ele traiu as Forças Armadas ao usá-las em interesse próprio, ele traiu a religião porque fala que é religioso, mas defende a morte. É, tipo, muito bom, cara, muito bom mesmo. E eu acho que qualquer candidatura forte tem que saber trabalhar com esses paladares, com esses sensores gustativos da nossa psique, e o PT sabe fazer isso muito bem, o Bolsonaro também sabe fazer até que relativamente bem, e é isso aí. Basicamente esse vídeo aqui foi para tentar fazer o contraste com o vídeo anterior que eu estava falando do Moro, porque eu fiz o vídeo e teve gente que falou assim, ah, mas eu achei ruim o discurso do Moro. Eu falei, tá bom, vai, talvez eu tenha errado, talvez o discurso tenha sido ruim. Daí o que eu fiz? Eu fui ver o do discurso do cara do Novo. Eu falei, não foi ruim. O discurso do Moro não foi ruim, porque se você for comparar com o discurso dos tucanos, você vai ver como existe um abismo muito grande entre a abordagem do Moro e a abordagem dos tucanos. E aqui eu acho que fica bem claro isso. Muito ruim mesmo. Mesmo na hora que eles estão falando, por exemplo, de dados, claro, usou a palavra eficiência, usou dados. É o Geraldo Alckmin. É o Geraldo Alckmin que não pisca e tem um pouco mais de eloquência. É só isso. Isso é o Luiz Felipe Dávila. Pelo amor de Deus, eu não estou falando que você é um cara ruim, um cara mal intencionado, um cara burro. Não estou falando isso. Estou falando que, em termos de comunicação política, você é ruim pra caramba. Só isso que eu estou falando. Beleza? Então, cara, dei uma olhada. Desculpa. Nossa, eu devia ter falado isso logo no começo. Em primeiro lugar, abraço pro Pebolas, que é o meu conselho de notáveis que me ajuda a fazer esse tipo de vídeo. E segundo lugar, dei uma olhada no discurso dele, principalmente na parte 24 e 35. 24 e 35, vou deixar aqui bem legal. Não dura nem um minuto e você vai ver a animação da militância do Novo quando o Luiz Felipe Dávila fala coisas como... lembrei. Que o Brasil não quer um antipolítico. O Brasil quer um político que honre a política. Meu Deus do céu, cara. Como você consegue falar isso, cara? Ninguém no Brasil gosta de político. Como você consegue falar uma coisa dessa? Em que país você vive? Dá uma olhada lá e você vai entender porque muitos dos caras do Novo já estão ciscando lá na candidatura do Moro, porque, pelo amor de Deus, depois daquele discurso lá, eu tive que me esforçar para conseguir ver até o final. Em teoria, eu deveria fazer isso com bastante facilidade, afinal, até filiado ao Novo eu sou. Beleza? É isso aí, qualquer coisa comenta aí embaixo. Um abraço, tchau, tchau.